Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos corrigir os exercícios do assunto 5 que fala sobre a segunda lei de Mendel. Então, esse vídeo será dividido em duas partes porque são muitos exercícios, mas irão todos, chegar até vocês. Então, vamos lá. Exercício número 1. O quadro ilustra um experimento que utilizou ervilhas de cheiro, em que as plantas parentais eram de linhagens puras. Então, aqui a planta parental a gente usa a letrinha P. Então, era uma ervilha lisa e amarela, pura, com uma ervilha rugosa e verde, também pura. Então, parental 1, parental 2. Com o cruzamento dessas ervilhas, teve uma filiação, que a gente chama de F1, de 100% ervilhas lisas e amarelas. Depois pegou uma ervilha dessa daqui, lisa e amarela, e cruzou com um igualzinho a esse parental 2, que é a ervilha rugosa e verde. E obteve ali a F2, filiação 2, o seguinte resultado: 25% para cada tipo de ervilha, 25 para lisa e amarela, 25 para lisa e verde, 25 para rugosa e amarela e 25 para rugosa e verde. Então aqui, nós estamos observando dois tipos de característica: a cor da ervilha, se ela é lisa, aliás, se ela é amarela ou verde, ou o aspecto, se ela é lisa ou rugosa. Então isso aqui está falando de duas características ao mesmo tempo. Então é a segunda lei de Mendel. Os resultados obtidos em F2 permitiram concluir que os genes que determinam a forma e os genes que determinam a cor das ervilhas são... Então aqui, eu fiz até um desenho para representar. Esse par de cromossomos aqui, nele vai ter o gene para uma característica, que eu chamei aqui de A. A se refere à cor da ervilha, ou é amarela ou é verde. Nesse outro par aqui de cromossomos, eu coloquei a característica B, que eu chamei para o aspecto, lisa e rugosa. Então, são cromossomos o quê? Independentes. Então, de acordo com a segunda lei de Mendel, os cromossomos, eles são diferentes e carregam características nos genes diferentes. Então, qual ficaria a resposta aqui de acordo com essa ilustração? Seria essa daqui, estão em diferentes pares de cromossomos homólogos. Eu vou ter um parzinho diferente desse outro parzinho e cada um vai carregar uma característica diferente. Na segunda lei de Mendel é assim que é proposta, essa característica, ok? Então, é a letra E da número 1. Questão 2. Um homem polidáctilo e não albino, filho de mãe albina, casa-se com uma mulher não polidáctila e albina. O primeiro filho desse casal é normal para ambos os caracteres e a mulher está grávida da segunda criança. A probabilidade dessa segunda criança ser polidáctila e albina é de... Então, vamos lá. Para ser albino tem que ser o quê? Recessivo, que ele é azinho e azinho. E não albino vai ser azão, ou seja, dominante, homozigoto, ou azinho, que é heterozigoto. Para polidactilia é quando a pessoa tem mais de 5 dedos, ou seja, 6 para frente. Então, eu vou chamar de Bzão ou Bzinho para pessoa que é polidáctilo. E Bzinho para pessoas que têm 5 dedos, como a maioria, tá? E essas características estão descritas justamente aqui no enunciado. Aí, ele quer ali, que o casal, que é o homem polidáctilo e não albino. Se ele é polidáctilo, ou ele vai ser Bzão ou Bzinho. E não albino, ele vai ser ou azão ou azinho. Só que ele é filho de mãe albina. Então, se ele é filho de mãe albina, ele vai receber um azinho da mãe dele e o outro azão vai vir do pai. Então, já sei que ele, é assim, azinho,
Aí ele vai casar com uma mulher não polidáctila. Se ela não é polidáctila, ela tem o quê? 5 dedos, então ela é Bzinho, Bzinho. E ela é albina, então ela vai ser Azinho, Azinho. O primeiro filho desse casal é normal para ambas as características, né? Então, se ele é normal, da onde que veio o Bzão para ele ser normal em relação à quantidade de dedos? Né? Tem que vir do pai, porque já que a mãe é Bzinho, Bzinho, então aqui eu já sei que o pai é Bzão, Bzinho, Azão, Azinho, e a mãe é Bzinho, Bzinho, Azinho, Azinho. Então eu vou pegar agora esse daqui com esse, aí vai formar o gameta Bzão, Azão. Vou pegar esse daqui com esse daqui, então vai ficar Bzão, Azinho. Agora eu vou pegar esse com esse daqui, vai ficar Bzinho, Azão, e esse com esse daqui vai ficar Bzinho, Azinho. Concorda comigo que aqui só tem como gerar Bzinho, Azinho? Então só pode ter Bzinho, Azinho para todos os tipos de gametas. Aí agora eu vou fazer o cruzamento desse com esse daqui, aí vai ficar Bzão, Bzinho, Azão, Azinho. Agora esse com esse daqui vai ficar Bzão, Bzinho, Azinho, Azinho. Esse com esse daqui vai ficar Bzinho, Bzinho, Azão, Azinho. E esse com esse daqui, Bzinho, Bzinho, Azinho, Azinho. Agora ele quer saber a chance da criança, né? E aqui não estipulou o sexo, então não preciso levar em consideração isso. Falou criança no modo geral, né? Então a criança ser polidáctila. Para ela ser polidáctila, tem que ser o quê? Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho. E albina. Para ela ser albina, ela tem que ser o quê? Azinho, Azinho. Então é essa possibilidade aqui, ó. Bzão, Bzinho, Azinho, Azinho. Então é uma em 4 possibilidades. Então a resposta aqui vai ser 1/4, letra A. Ok? Questão 3. No milho, grãos de púrpura são dominantes em relação a amarelos e grãos cheios são dominantes em relação a murchos. Do cruzamento entre duas plantas foi obtido uma prole com as seguintes proporções: 25% de grãos de púrpura e cheios, 25% de grãos amarelos e cheios, 25% de grãos de púrpura e murcho e 25% de grãos de amarelos e murcho. Muito semelhante à questão número 1, né? Só trocou as características, mas a proporção está sendo a mesma. Então, sabendo que uma das plantas parentais era totalmente homozigota, tá? Então, uma das plantas parentais era totalmente homozigota. Assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. Os dois genes citados não estão segregando de forma independente? Estão sim, né? Então, aqui, se não está errado. Por que que eles estão? Porque são características diferentes, ó, para cor, né? No caso, amarelo ou púrpura, e para aspecto, cheio e murcho. Então, são cromossomos segregando de forma independente, ou seja, uma característica não interfere na outra, tá? E aqui ele está falando que não estão sim. Letra B. A planta homozigota era dominante para as duas características? Ela pode ser dominante para as duas características? Até pode, mas nesse caso aqui, né, pode ser que tenha ali um gene recessivo. Não é só porque ele não está manifestando que não significa que ele não esteja ali, porque para o gene recessivo se manifestar, ele só pode ocorrer em quê? Em dose dupla. Né? Então, pode ter um gene ali que seja heterozigoto. Ele está ali, só não está se manifestando porque o dominante está sobressaindo em cima dele. Tá? Letra C. Uma das plantas parentais era heterozigota para as duas características? Sim, né? Porque senão como é que ia aparecer aqui essas características como murchas e cheias, amarelas e púrpuras, misturar, né, essas quantidades aqui de 25% para cada um se não tiver um heterozigoto? Porque se fosse um já é homozigoto, se o outro fosse homozigoto também ia dar 100% a mesma coisa. Então a resposta aqui vai ser a letra C, no número 3.
Número 4. Em ervilhas, o caule alto é determinado por um alelo azão e o caule anão é determinado por um alelo azinho. As flores axiais são determinadas por um alelo bezão e as flores terminais são determinadas por alelo bezinho. Esses pares de alelos, azão e azinho, bezão e bezinho, apresentam uma relação de dominância e recessividade. Estão localizados em cromossomos não homólogos e segregam independentemente. Letra A. Suponha que uma planta do caule alto e flores terminais seja colhida. Quais serão os possíveis genótipos dessa planta? Então, eu coloquei aqui, ó. Poderia ser azão, azão ou azão, azinho para caule alto e bezinho, bezinho para flor terminal. Então, os genótipos já estão todos eles aqui. E no caso aqui da pergunta B, ela tem, na verdade, uma pergunta com duas perguntas, né? Então, vamos separar ela em duas partes. Aqui, ó. Caso uma planta duplo heterozigótica, azão, azinho, bezão, bezinho, seja autofecundada, qual será a probabilidade dessa autofecundação gerar uma semente que não seja duplo heterozigoto? Então, eu coloquei aqui em outro slide para a gente ver isso. Então, aqui é a planta, ó, duplo heterozigoto. Como é que ficaria ali a formação dos gametas? Então, ó, azão com bezão ficaria azão, bezão. Azão com bezinho, azão, bezinho. Aí aqui de novo, ó, azinho com bezão e aqui azinho com bezinho. Aqui vai ser os mesmos gametas, já que é igual, então a mesma quantidade de gametas e tipos para uma e para outra. Aí depois o que eu vou fazer, né? Eu vou cruzar um gameta com o outro para ver quais são as características que vão aparecer aqui. Então eu vou pegar esse com esse, vai ficar azão, azão, bezão, bezão. Aí esse com esse daqui, azão, azão, bezão, bezinho. Esse com esse daqui, azão, azinho, bezão, bezão. Esse com esse daqui, azão, azinho, bezão, bezinho. E assim por diante, vai fazendo a mesma coisa, vai misturando todos eles. Aí a proporção ficou o seguinte: indivíduos que são duplo heterozigoto, eu coloquei aqui em vermelho para facilitar a visualização. Então, ó, esse aqui é duplo heterozigoto, esse aqui e esse aqui também. Então, de 16 possibilidades, 4 são duplo heterozigoto, ou 25% se você fizer, né, essa continha aqui. E a quantidade de indivíduos que não é duplo heterozigoto é o que está aqui em verde, né? Que são 12 em 16 possibilidades, ou 75%, tá? Então é muito fácil. Ele já te diz ali quais são os genótipos dos parentais. Você vai ter que montar o quadrinho de Pinet, colocar ali os gametas de cada um, fazer o cruzamento e depois é só contar em 16 possibilidades, porque segundo a lei de Mendel faz um quadrinho de Pinet com 16 quadradinhos, né? Então sempre vai ser 16 possibilidades. Aí você vai contar aqui quais que são duplo heterozigoto e colocar a resposta e contar ali o restante que sobrou que não é duplo heterozigoto e colocar a resposta ali também, ok? Então é só copiar isso aqui na letra B, só que a letra B ela tem uma segunda parte, que é essa daqui, ó. Indique dois genótipos diferentes de duas plantas que, quando cruzadas entre si, resultariam em 100% dos descendentes com genótipo azão, azinho, bezão, bezinho. Então, para eu ter 100% de indivíduos azão, azinho, bezão, bezinho, eu preciso cruzar quais tipos de genótipo? Um que seja totalmente homozigoto dominante, com outro que seja totalmente também homozigoto recessivo. Então, eu tenho que cruzar um azão, azão, bezão, bezão com um azinho, azinho, bezinho, bezinho. Então, aqui ó, vai dar 100% de indivíduos o quê? Duplo heterozigoto, que é azão, azinho, bezão, bezinho, tá? Então, ó, aqui, ó, essa primeira parte da pergunta está aqui e essa segunda parte da pergunta está aqui embaixo, tá?
tá? Então, só copiar aí também na apostila de vocês ou no caderno, se achar melhor. Agora a questão número 5. Em uma espécie de inseto, o tamanho e a formação das asas são determinadas geneticamente. O gene que determina o tamanho das asas, longas, curtas ou intermediárias, possui 2 alelos sem relação de dominância entre si. O gene que determina o desenvolvimento das asas também possui 2 alelos. O dominante determina o aparecimento das asas e o recessivo a ausência destas. Vários casais de insetos duplo heterozigoto são cruzados e obtém-se um total de 2048 descendentes. Assinale a alternativa que indica neste total o número esperado de insetos com asas intermediárias. Então, para isso, nós precisamos colocar aqui, né, o genótipo, achar aqui o genótipo dos parentais, fazer o quadrinho de Pinet para ver o resultado. Então, eu chamei de Czão ou Czzinho os insetos com asas. E só Czinho sem asas. Lzão para asas longas, Lzinho para asas curtas e Lzinho para asas intermediárias. Eu poderia usar qualquer letra, tá? Não importa qual letra que você queira colocar. Coloquei essa daqui, mas poderia ser qualquer outra. É só você aqui determinar qual é a característica e qual a letra que você vai usar. E aqui no enunciado, ele falou, ó, duplo heterozigoto, né? Os parentais, que é o casal ali de insetos. Então, ó, ele vai ser Czão, Czinho, Lzão, Lzinho. Czão, Czinho, Lzão, Lzinho. Vou montar aqui o quadrinho de Pinet com os respectivos gametas e fazer o cruzamento. Então, ó, esse primeiro com esse daqui, esse com esse daqui. Então, vai ficar Czão, Lzão, Czão, Lzinho. Depois você vai pegar esse segundo com o primeiro e esse segundo com o segundo. Então, vai ficar Czinho, Lzão, Czinho, Lzinho. E como é igual, então os mesmos gametas que tem aqui, vai estar aqui também. Aí agora eu vou fazer a mistura desse com esse, tá? Vou unir os gametas para fazer a fecundação. Então, aqui, ó, Czão com Czão, 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 Lzão com Lzão, 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 e assim vai, tá? Aí aqui, ó, desses 16 tipos aqui, né, ou possibilidades, ele quer só os que têm asas intermediárias. Para ter asa intermediária, ele precisa ter asa, então com asa, então tem que ser Czão, Czão ou Czão, Czinho, e intermediária tem que ser Lzão, Lzinho. Então é só eu achar aqui dentro quem tem essas características, que na verdade foi aqui, ó, 6 em 16 possibilidades. Tá? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu deixei até destacado com outra cor para facilitar. Então a resposta é 6, 16. Só que ele quer isso em 2048 descendentes. Então vou pegar ali, ó, 6, 16, multiplicar por 2048. Vai dar 12.288 sobre 16. Divido isso daqui e vai dar ali, ó, 768 insetos, tá? Resposta, letra C. Não pode esquecer de tirar, né, o que você encontrou da quantidade de descendentes que ele colocou aqui. Tá? Que se você colocar, se fosse uma discursiva, por exemplo, estaria só metade da questão. Mas como aqui tem para marcar, né? Então você já sabe que tem que fazer mais alguma coisa. Tá? Então não esquece de levar em consideração a quantidade de descendentes que ele estipulou aqui no enunciado. Ok? Questão 6. Um homem tem surdez congênita devido a um alelo recessivo em homozigose do gene Azão. Então, se é recessivo, o homem, se ele for Azinho, ele vai ser surdo.
Ele se casou com uma mulher com surdez congênita de herança autossômica recessiva devido a um alelo recessivo no gene B. Então, ó, são dois genes provocando a mesma característica. Então, para ela ser surda, ela tem que ser o quê? Bzinho, Bzinho. O filho do casal nasceu com a audição normal. O genótipo dessa criança é? Então, vamos lá. Se o homem, para ele ser surdo, ele tem que ser Azinho, Azinho, porque ele tem defeito no gene A para surdez, então eu sei que ele é Azinho, Azinho. No gene B, ele não tem problema, então vai ser ou vai ser Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho. Então ficaria o genótipo dele Azinho, Azinho, que eu tenho certeza, e Bzão alguma coisa, não preciso colocar. E no caso da mulher, o defeito dela para ser surda está no gene B. Então eu sei que ela é o quê? Bzinho, Bzinho com certeza. Mas ela não tem defeito, não tem problema no gene A. Então ela é Azão alguma coisa. Poderia ser Azão, Azão ou Azão, Azinho, tá? Então aqui eu já tenho aqui o genótipo dos dois. E falou que o filho desse casal nasceu com audição normal. Então ele vai ser Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, porque esse Azão veio aqui da mãe, o Azinho tem que vir do pai, então ele ficou heterozigoto. Esse Bzão aqui veio do pai e a mãe só tem Bzinho para doar, então esse Bzinho veio daqui. Então ele também é heterozigoto. Então ele é duplo heterozigoto e é normal. Não, a audição dele é normal, não tem problema nenhum, ok? Então qual é a resposta aqui? Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, que é a letra C. Facinho, né? Se tiver dificuldade, é só montar um heredogramazinho, né? Destacar aqui no enunciado as principais informações, coloca ali o genótipo que é para deficiência e o que é para o normal, para facilitar vocês a encontrar. Mas se você já tem facilidade, não precisa montar isso tudo, tá? Vai depender de cada um. Mas eu aconselho colocar assim, porque além de ficar mais organizado, né, não tem como chance de você errar por bobeira, tá? Questão 7. Ao realizar meiose, um organismo diploide duplo heterozigoto com segregação independente gera 4 células reprodutivas haploide, né, que é o que realmente acontece na meiose. Lembra que a meiose ela tem duas divisões, tem a meiose 1, né, que ela é reducional, e tem a meiose 2, que é equacional. Assinale a alternativa que contém correta e, respectivamente, o número de alelos envolvidos, a distribuição destes nos cromossomos e os tipos de gametas produzidos nessa meiose. Se ele aqui falou que o casal ali, né, ele é duplo heterozigoto, então ele é assim, ó, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Ele é duplo heterozigoto. Daqui como é que saem os gametas? Como é que eu posso formar os gametas daqui? O Azão com o Bzão fica Azão, Bzão. O Azão com o Bzinho, Azão, Bzinho. Aqui, ó, Azinho com Bzão, Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho. Então, são esses 4 tipos aqui possíveis de gametas para a formação de um indivíduo que seja o quê? Duplo heterozigoto. Então, a questão 7, qual é a resposta? A letra D, né? 4 alelos em 4 cromossomos, sendo 2 pares homólogos, né? Aqui, ó, Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho, ok? Então, esses são os possíveis gametas de um duplo heterozigoto. Então, a 7, letra D. Questão 8. A primeira e a segunda lei de Mendel estão relacionadas, respectivamente, com os seguintes eventos ocorridos na meiose. Letra A. Condensação dos cromossomos na prófase 1 e crossing over na prófase 2.
Não, condensação de cromossomos não tem nada a ver com a distribuição de característica. Simplesmente o cromossomo se condensou para poder fazer a divisão celular, né? Lá na interfase ele está todo solto, aí depois ele tem que se condensar para fazer a duplicação, para depois ele fazer a divisão celular e distribuir os gametas. Então a condensação não tem nada a ver com primeira e segunda lei de Mendel, né? Isso daí não é uma coisa que aconteça que vai determinar essas leis. Letra B. Segregação dos cromossomos homólogos na anáfase 1 e distribuição independente dos cromossomos na metáfase 1. Aí sim, né? Inclusive a resposta já é essa. Por que que eu tenho que fazer isso? Eu tenho que segregar os cromossomos, ou seja, colocar eles empareadozinhos, né? Para acontecer o quê? A divisão, e eu distribuir ali os cromossomos de forma independente, botando metade numa célula e metade na outra célula para fazer a divisão celular, tá? Então a resposta da número 8 é a letra B, de bola. Questão 9. Nos experimentos de Mendel, ervilhas homozigotas, lisas e amarelas, que ele chamou de Rzão, Rzão, Vzão, Vzão, passaram por cruzamento com ervilhas verdes e rugosas, Rzinho, Rzinho, Vzinho, Vzinho, cuja primeira geração filial F1 foi 100% composta de ervilhas lisas e amarelas, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho. Aí depois ele fez o quê? Ele fez ali o cruzamento, né, dessas ervilhas, e aqui, ó, no quadrinho de Pinet tem as possibilidades. Então vai ser 16 possibilidades aqui. Sob o cruzamento F1 com outro F1, ou seja, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho, então ele quer o cruzamento desse indivíduo aqui com outro indivíduo igualzinho a ele, ou seja, a planta está fazendo autofecundação, né? Representado no quadro de Pinet acima, conclui o seguinte: a proporção fenotípica 9 para 3 para 3 para 1, na qual 9 representa a ocorrência de dois fenótipos dominantes na mesma semente e está indicada no quadro, né? Que é o que a gente vê justamente aqui nessa distribuição. E não é uma segunda lei de Mendel? Qual é a proporção que sempre vai acontecer na segunda lei de Mendel? 9 para 3 para 3 para 1. Então a resposta aqui já vai ser a letra A. Questão 10. Mendel concluiu que na formação dos gametas, os fatores responsáveis por dois ou mais caracteres distribuíram-se independentemente, permitindo maior número de combinações. Aí ele botou aqui várias alternativas e pede para a gente achar as corretas. Então vamos lá. Número 1. A primeira lei de Mendel trata da transmissão de várias características através das gerações? Não são várias, né? A primeira lei de Mendel, também conhecida como monohibridismo, é uma característica estudada por vez. Então não são várias. Então essa número 1 aí está errada. Questão 2. Os princípios estabelecidos na segunda lei de Mendel podem ser aplicados nos cruzamentos que envolvem um ou dois pares de genes, né? Seriam pares de genes, né? Seria o mesmo gene, só que com um ou mais de uma característica, né? Então a 2 também não está correta. Questão 3. Num determinado gameta, o gene dominante Vzão poderia estar acompanhado tanto do gene dominante Rzão quanto do gene recessivo Rzinho? O mesmo fenômeno ocorreria com o gene recessivo Vzinho, que poderia estar com genes Rzão e Rzinho? Poderia, né? Ele pode ser dominante homozigoto, ou ele pode ser dominante heterozigoto, né? Ou ele pode ser dominante recessivo. Então, essa número 3 aqui está certa. Questão número 4. No cruzamento, os diferentes tipos de gametas, masculinos e femininos, podem unir-se aleatoriamente? Pode, né? Na hora da fecundação, isso é uma loteria, né? É aleatório. O que conseguir chegar ali primeiro e fecundar
tá garantido, né? Então a 4 também tá certa. 5. Polihibridismo refere-se à análise realizada em até duas características ao mesmo tempo. Então não seria poli, seria dihibridismo, né? A primeira lei de Mendel é conhecida como monohibridismo, porque só vê uma característica. E a segunda lei de Mendel também é conhecida como dihibridismo, porque ela vê duas características, tá? Então, se fosse poli, seria mais de duas, que não é o caso. Então, as que estão corretas é só a 3 e a 4, letra D, a resposta, ok? Questão 11. Observe o heredograma que ilustra a ocorrência de dois indivíduos. 2, 2, aqui ó, 2, 2, que é esse que está pintadinho aqui de laranja. E o 3, 3, 3, 3, que é esse que também está pintadinho de laranja. Afetados por uma doença hipotética causada pela presença concomitante de dois pares de alelos recessivos, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Então, ele já me falou que esses indivíduos aqui são afetados porque, além de estar escrito no enunciado, está demonstrado no heredograma. E ele me falou que eles são recessivos, então já me deu também aqui o genótipo, ó, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, e aqui também, ó, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. O indivíduo 2,1, ó, 2,1 é duplo homozigoto, então, ó, duplo homozigoto. Então, aqui, ó, e ele não está pintado, se ele não está pintado, ele é normal, então tem que ser dominante, porque se for recessivo é doente. Então, aqui, ó, vai ficar Azão, Azão, Bzão, Bzinho, certo? E como é que ficaria aqui, então? A respeito dos indivíduos 3,1, que é esse daqui, e 3,3, que é esse daqui, e da probabilidade de nascimento de uma menina afetada, a partir de um suposto casamento entre eles, é correto afirmar que. Então, aqui para eu descobrir o genótipo desse, eu preciso cruzar esse com esse daqui. Então, ficaria aqui, ó, Azão. Esse aqui só tem Azão para doar. E esse aqui só tem Azinho para doar. Então, ele só pode ser Azão, Azinho. Esse aqui também só tem Bzão para doar. E esse aqui também só tem Bzinho para doar. Então, já sei que aqui vai ser Bzão, Bzinho. Então, muito fácil descobrir o genótipo desse 3,1. Agora, ele quer o suposto casamento, né, desse indivíduo aqui com esse indivíduo 3 aqui, ó, tá? E ainda pediu, ó, a probabilidade de uma menina. Então, ele definiu o sexo. Então, tem que levar em consideração. Como é que ficaria isso aqui, então? Então, vamos lá. Eu vou pegar esse indivíduo e vou cruzar com esse indivíduo. Então, coloquei aqui, faço o quadrinho de Pinet. Para eu achar aqui os gametas desse, Azão com Bzão, Azão, Bzão. Esse daqui, ó, Azão com Bzinho, Azão, Bzinho. Agora, esse com esse daqui, ó, Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho. Tá aqui. Todos os gametas, os 4 tipos de gametas possíveis para esse indivíduo. E esse daqui, os gametas vão ser iguais, vai ser sempre Azinho, Bzinho, tá aqui, os 4 tipos. Eu não preciso preencher o restante porque vai dar tudo igual, basta eu fazer uma única vez, tá? Então, aqui, ó, esse com esse, Azão, Azinho, e esse com esse, Bzão, Bzinho. Esse com esse aqui, Azão, Azinho, esse com esse, Bzinho, Bzinho. Esse com esse, Azinho, Azinho, esse com esse, Bzão, Bzinho. E esse com esse daqui vai dar Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, né? Que é quando a pessoa é o quê? Doente, né? Lembra aqui, ó, do heredograma que ele me falou, tá? Então, qual é a probabilidade desse casal aqui, 3, 1 e 3, 3, que é o que tá aqui, ter uma filha com a doença? Então, aqui, ó, uma em 4 possibilidades, tá aqui. Só que ele me determinou o sexo, lembra? Ele falou que era uma menina. A chance de nascer uma menina é o quê? Uma em 2 possibilidades. Então, eu coloquei aqui. Então, ó, 1 sobre 2 vezes 1 sobre 4 dá 1/8. Então, a resposta ali vai ser 1/8.
E trata-se de um casamento consanguíneo? Sim. Se você reparar aqui, ó, esses são irmãos. Casou aqui, teve uma filha. Essa aqui casou aqui e teve um filho. Se concorda que esses dois aqui são primos? Então, é um casamento o quê? Consanguíneo, não é? Então, eu já sei que trata-se de um casamento consanguíneo, porque eles são primos, e a probabilidade ali é de 1/8. Então, a resposta da 11, letra D. Tá? Então, não esquece de montar ali, achar no heredograma o genótipo, que facilita, montar o quadrinho de Pinet com o cruzamento dos gametas, fazer a probabilidade e, por favor, se tiver escrito lá menina, não esquecer de considerar o sexo da criança, senão vai dar errado, ok? Questão 12 agora. Em ervilhas, o caráter cor amarela é determinado por alelo dominante Vzão, enquanto que a cor verde é determinada por um alelo recessivo Vzinho. Esses alelos segregam-se independentemente dos alelos que determinam a textura, sendo lisa determinada por alelo dominante Rzão e a rugosa por alelo recessivo Rzinho. Caso uma planta de ervilha duplo heterozigota seja autofecundada, então eu vou cruzar o quê? 2 duplo heterozigotos, né? Porque ela foi autofecundada. A proporção de descendentes que produzam ervilhas com fenótipos diferentes da planta original, ou seja, tem que ser diferente de ser duplo heterozigoto. Então, como é que ficaria aqui, ó? Eu até peguei aqui esse quadrinho que é lá da questão número 9. Se você reparar, eu copiei e colei porque é igualzinho. Então, não precisa me dar o trabalho de fazer tudo de novo, tá? Já está lá na questão 9 prontinha para a gente usar. Então, é só eu ver aqui. A planta original, ela é amarela lisa. Então, eu tenho que achar descendentes que sejam diferentes dessa característica aqui. Então, eu tive ali 3 amarelas rugosas, 3 verdes lisas e uma verde rugosa. Isso tudo aqui é diferente de ser amarela lisa. Então, é só eu somar aqui, ó, 3, 3, 6 com 1, 7. Então, em 16 possibilidades, 7 vão ser diferentes de ser amarela e lisa, tá? Então, a resposta aqui vai ser a letra E, 7/16, né? Ok? É só contar. Dá o trabalho de fazer o quadrinho de Pinet, mas como eu fui malandra aqui, né, já copiei da questão 9, então não tive trabalho nenhum. Mas é bom que vocês façam para treinar, ok? Questão 13 agora. Em tomates foi identificado um mutante denominado de firme, por apresentar os frutos com polpas firmes, conferindo maior tempo de duração após colheita. Este caráter é governado por um gene recessivo Fzinho, localizado no cromossomo 10. Outro gene situado no cromossomo 2 controla a cor do fruto, sendo o alelo para a cor vermelha Azão dominante em relação à cor amarela Azinho, que é recessivo, né? Sabendo que essas características são úteis em programas de melhoramento, um pesquisador realizou 2 cruzamentos entre plantas de frutos vermelhos e polpas normais. Os resultados observados estão no quadro a seguir. Então, ele já colocou aqui para a gente a proporção, não precisa fazer aquele quadrinho de Pinet com 16 possibilidades. Então, esse aqui, poxa, ajudou pra caramba, né? Economiza tempo a beça, porque o resultado já está aqui. É só eu interpretar agora, tá? Então, aqui o cruzamento 1, 9 para 3 para 3 para 1. Então, eu sei que está falando de quê? De segunda lei de Mendel. E o cruzamento 2 está com a proporção de 3 para 1. Então, eu sei que é primeira lei de Mendel. Então, por que nos cruzamentos os fenótipos dos genitores, mesmo sendo iguais, originaram proporções fenotípicas diferentes nos descendentes? Então, como é que ficaria a resposta aí? Assim, ó, o primeiro cruzamento, que fala da segunda lei de Mendel, né, 9 para 3 para 3 para 1, mostra que os genitores eram heterozigotos para os 2 locos. Não são 2 características, 2 locos, né? Então, ficaria mais ou menos isso daqui. Azão, Azinho, Fzão, Fzinho e Azão, Azinho, Fzão, Fzinho, tá? Eles eram heterozigotos, né? E ali
essa proporção é da segunda lei de Mendel. E no segundo cruzamento, a proporção é referente à primeira lei de Mendel, que é 3:1. Foi feito apenas com características da polpa, tá vendo? Ó, uma única característica. Mais uma vez confirma essa proporção. E quais são os possíveis genótipos dos genitores? Pode ser Azão, Azão, Fzão, Fzinho, cruzando com Azão, Azinho, Fzão, Fzinho, ou também Azão, Azão, Fzão, Fzinho, cruzando com Azão, Azão, Fzão, Fzinho, tá? Então, pode ser essas duas possibilidades aí, ok? Então, é só anotar aí a resposta, né? E se tiver alguma dúvida, é só falar, ok? Prosseguindo. Questão número 14. Maria possui anomalia genética autossômica recessiva. O que é autossômica mesmo, hein? É quando ela está em cromossomos que não são aqueles que são os sexuais. E é recessiva, então vai ser, né, uma doença que é difícil de aparecer, tá? Chamada galactosemia. Indivíduos galactosêmicos apresentam, entre outras manifestações, a incapacidade de degradar a lactose existente no leite. Maria casou-se com João, homem normal. Então, se ele é normal, então aqui, ó, quem é Azão, Azão ou Azão, Azinho é normal. E quem é Azinho, Azinho é galactosêmico, porque aqui já me falou que é uma doença recessiva. João, tá aqui João, ó, montei até um heredogramazinho aqui para facilitar, né? Ele é normal, mas o pai dele era galactosêmico, então ele vai ser Azão, Azinho, porque esse Azão aqui, provavelmente ele ganhou da mãe dele, e o pai dele, por ser galactosêmico, é Azinho, Azinho, então só pode doar o Azinho, Azinho, então eu sei que ele é Azão, Azinho, ok? Então, aqui falou da Maria, né? A Maria, ela é galactosêmica, então ela é Azinho, Azinho. Então, aqui, ó, já pinto aqui a bolinha da Maria, porque ela é afetada, então tem que pintar no heredograma. Toda vez que tiver assim pintadinho, significa que é o indivíduo afetado ou doente, tá? E João, ele é normal, então eu não pinto. Então, aqui o genótipo da Maria é Azinho, Azinho, porque ela é galactosêmica, e João é normal, mas o pai dele é galactosêmico, então ele vai ser Azão, Azinho. Esse casal teve 2 filhos do sexo masculino, então no heredograma sexo masculino nós representamos por quadradinhos, né? E sexo femininos por bolinhas. Então, se teve 2 filhos do sexo masculino, então são 2 quadradinhos ali, né? E normais. Se eles são normais, eles têm que ser Azão alguma coisa. Mas como a mãe deles é galactosêmica e só tem Azinho para doar, então eu sei que esses 2 meninos aqui são o quê? Azão, Azinho, onde o Azão veio do pai, por isso eles são normais, e a Maria só tem Azinho para doar, então vai ser Azão, Azinho. Só que Maria está grávida da 3ª criança. E quer saber a probabilidade dessa criança ser do sexo feminino, ó, aqui, ó, pedindo o sexo novamente, e ter a galactosemia, tá? Então, vamos lá. Vamos cruzar aqui, né, Maria com João, ou João e Maria, para ver quais são as possibilidades de gametas. Então, aqui, ó, Azão com Azinho, Azão, Azinho. Azão com Azinho, Azão, Azinho. Azinho com Azinho, Azinho, Azinho. E Azinho com Azinho, Azinho, Azinho. Pronto, já tem aqui as possibilidades. Para ser galactosêmico tem que ser Azinho, Azinho. Então, aqui, ó, 2 em 4 possibilidades, ou 1/2 se eu quiser, né, simplificar. Então, agora como é que fica a probabilidade? A probabilidade de ser galactosêmico é 1/2. E a probabilidade de ser do sexo feminino também é 1 em 2 possibilidades, ou seja, 1/2. 1/2 vezes 1/2 dá 1/4. Então, a resposta aqui é a letra C, 1/4. Ok? Então, essa aqui é até uma questãozinha, né, simples de primeira lei de Mendel, né, porque é só uma característica, e usando a probabilidade. Gente, não esquece. Falou o sexo, tem que levar em consideração, tá? Senão vai dar errado aí. E tem a alternativa aqui para marcar, ó, poderia ser só
um meio, né, de ser galactossêmico. Aí você ia lá e marcaria a letra A, aí erraria. Então tem que levar em consideração também ser do sexo feminino, então vai dar aqui 1/4, então a letra C, tá? A resposta da 14, letra C. E a questão 15. O número de tipos de gametas que o indivíduo com genótipo Azão-Azão, Bzão-Bzão e Czão-Czão produzirá é? Então aqui eu tenho 3 características e todas elas são dominantes. Como é que ficaria o cruzamento aqui para achar os gametas? Só teria uma possibilidade, que é ser A, B e C, né? Então aqui, ó, A, B e C é a única possibilidade que eu vou ter ali de ter o gameta, tá? Então A com B e com C, A com B e com C, só tem essa possibilidade, porque ele é homozigoto dominante, tá? Então a resposta aqui do 15 é a letra B. É que a gente vê esse monte de letra aqui, a gente está acostumado a trabalhar só com 2 características ou com uma característica, quando vê 3 assim fica assustado. Mas não, o princípio é o mesmo, tá? Para achar os gametas ali. Então nesse caso aqui é um tipo só porque ele é todo dominante e homozigoto, ok? Então a resposta da 15, letra B. Eu vou parar por aqui nesse vídeo, tá? Ele vai ter a parte 2, porque senão ele vai ficar muito grande. Daqui a pouquinho vocês vão ter aí o vídeo da parte 2 com a resolução do restante dos exercícios, do 16 até o 25, ok? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.